Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Davi Santana, responsável pela Horto de Bolso. E hoje nós iremos falar sobre uma planta incrível, a jiboia. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre cuidados, cultivo e curiosidades dessa espécie que é maravilhosa para você cultivar em sua casa, pois ela purifica o ar, além de decorar a sua casa e deixar muito mais bonito. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like para não perder mais conteúdos como esse. Toda semana teremos uma aula sobre alguma espécie. Então, curte aí, deixa o seu like e segue a gente. E não esquece de comentar suas dúvidas e tudo aquilo que faltou na aula para que possamos responder você. Então, a jiboia, que é conhecida cientificamente como Epipentrum pinnatum, é uma planta tropical e não achem que ela é brasileira não. Ela é uma planta originária da Ásia e do Pacífico. Ela é bem conhecida por ser de fácil manutenção, pela sua beleza e pela sua resistência. É muito difícil você acabar matando uma jiboia. Mas, venhamos e convenhamos, eu sei que você já deixou uma morrer. Eu sei que você já deixou uma morrer. A jiboia, ela é muito conhecida também pela sua beleza. E existem algumas variedades da jiboia que são diferentes umas das outras. Na verdade, quando a gente fala de variedade, é porque são variações da mesma espécie. A espécie é a mesma, é a jiboia, a Epipentrum pinnatum, mas existem variedades. Essas variedades na jiboia se dão pela cor das suas folhas. Eu tenho 3 exemplares aqui, a variegada branca, a variegada com dourado e a toda verde. As 3 são dessas 3 plantas que estão ali. Ó. A toda verde aqui, aqui a toda verde, a verde com branca e a verde com dourada aqui. Essa aqui é uma muda da verde com branca. Você vê que ela tem mais branco do que verde nas suas folhas. Aqui eu tenho uma muda diferente, que é uma muda diferente dessa. Você vê que ela é mais verde, bem mais verde do que a outra. A folha aqui, você vê que ela é bem mais verde, chega, brilha, diferente dessa. Olha a diferença de uma folha para outra. E essa aqui que está plantadinha num vaso é uma mudinha de uma variegada de mais verde com branco. Então são 3 distintas, 3 variedades diferentes. Então essas variedades se diferem pela cor da folha. Lembre-se disso, variedade está dentro da espécie, ok? Uma curiosidade para você. Você sabia que na mata plantada em solo, a jiboia ela pode subir até 20 metros nas árvores? Dentro de casa ela se adapta, toda planta é adaptativa. Ela vai se adaptar ao espaço que você está dando a ela. Ela pode ser tanto tutorada quanto você plantar ela pendente. A pendente como essa aqui em cima e tutorada quando você vai colocando ela na parede para que ela tome aquele espaço. Você já viu alguma planta de jiboia em solo e o tamanho que ela fica na árvore? Olha a imagem aí. Pronto, vamos agora falar sobre os cuidados essenciais que você deve ter com a sua jiboia para que o cultivo da sua planta seja perfeito. Primeiro, o primeiro cuidado está relacionado à luz. Muitas pessoas se enganam e acham que a jiboia ela deve ser cultivada em sol pleno. Não, a jiboia não é uma planta para receber a luz solar direta. Ela gosta de uma luz indireta brilhante. Ela não gosta tanto do escuro, mas ela gosta daquela claridade que vem da sua janela, mas que ela não esteja embaixo da sua janela onde o sol pega diretamente nela. Ela quer a claridade do sol, mas indiretamente. Conseguiu entender? Então a dica que eu te dou é a seguinte: coloque ela em um local com muita luminosidade, mas que a luz solar direta não incida sobre suas folhas. Pronto, esse é o primeiro ponto que você tem que ter para o cultivo da espécie. O segundo ponto é a rega correta. Muitas pessoas se enganam também no cultivo da jiboia em achar que você deve regar demais a planta, que ela precisa de muita água. A jiboia, ela necessita da água, mas sim em uma quantidade necessária para ela. Se você regar demais, você pode acabar apodrecendo as suas raízes e você vai observar que a planta ela vai começar a ficar amarelada e fraca. Então, o velho teste do dedo é essencial. Você vai pegar o seu dedo indicador e vai colocar no solo. Colocou no solo, viu que o solo não está úmido, como esse aqui, está na hora de regar. Se o solo estiver úmido, não precisa regar, ok? Outra dica para você é sobre o substrato dela. O substrato ideal para a jiboia é um substrato leve e que não fique compactado o solo, onde a drenagem desse solo também seja essencial. Então vamos lá, você pode utilizar na verdade, eu utilizo fibra de coco, mas você pode utilizar fibra de coco, perlita ou até areia lavada, aqueles grãos mesmo de areia. Você tiver uma construção na sua casa, você viu um pouco de areia daquela que é utilizada em construção, você vai peneirar e vai pegar aqueles grãozinhos maiores da areia. Humus de minhoca e substrato vegetal. Esse aqui é aqueles já prontos, vendidos em hortos. Você vai colocar 1 para 1. Uma medida de substrato vegetal, uma medida de humus e uma medida
da fibra de coco, ou perlita, ou areia lavada, ok? Um para um, você vai ter um substrato ideal para que suas jiboias se desenvolvam lindamente. E um ponto crucial que muitos se esquecem, que muita gente se esquece mesmo, é a adubação. Gente, a planta ela necessita que você adube ela. Por quê? Principalmente plantas que a gente está cultivando em vaso. Entenda, por que aquela jiboia que está plantada no solo, nas florestas, ela consegue subir 20 metros em uma árvore? Justamente porque as suas raízes estão disseminadas por uma grande área. Então ela vai conseguir buscar nutrientes em vários locais. No seu vaso, não. Ela só tem aquele espaço, aquele pouco de solo para buscar nutrientes. Por isso que você tem que dar um solo, um substrato ideal, leve e bem drenado para ela, e tem que adubar com NPK 10-10-10 a cada 15 dias ou humus de minhoca mensalmente, se você gosta de uma adubação um pouco mais orgânica. Não esqueçam disso, a adubação é essencial. Se você tem dúvidas sobre a adubação das plantas, nós temos um curso voltado para isso, totalmente gratuito. Escreve "Eu quero curso de fertilizantes" aí nos comentários, que iremos enviar para você através do seu e-mail, ok? Vou agora falar para vocês os problemas mais comuns no cultivo e suas soluções, que são bem simples. O primeiro problema são as folhas da jiboia amareladas. Você começa a observar que a jiboia está com aquelas folhas amareladas. Geralmente isso é solo com baixa drenagem. O solo, quando eu falo, é porque você está utilizando solo e não um substrato que foi desenvolvido por você, que você misturou, assim como eu ensinei. Você pegou aquele solo do jardim, que é um solo bem compactado, e colocou em um vaso onde você vai regar constantemente e vai acabar compactando mais aquele solo. Então, quando você molhar, você vai estar retendo muita água naquele solo e a jiboia ela vai ter mais água do que necessita. Então, solo compactado vai te trazer mais água para a sua espécie e as suas folhas vão começar a ficar amareladas. Como eu resolvo isso? Diminui a rega. Bem simples, diminuiu a rega, já foi. Ok? Folhas com pontas secas. Geralmente quando a jiboia, estou falando da jiboia, dessa espécie, está com folhas com pontas secas, é porque o ambiente está muito seco. A jiboia ela gosta de um ambiente um pouco mais úmido, por isso que ela se adapta muito bem dentro da sua casa. Não esqueçam que a jiboia ela é uma planta tropical de áreas de floresta. Então ela foi trazida para dentro da nossa casa e ela se adapta dentro da nossa casa. Mas ela é de uma região de floresta. Floresta tropical é uma região úmida, então ela gosta de umidade. Quando o ar está muito seco, a tendência é que as pontas das suas folhas comecem a ficar secas. Então você vai ter que colocar ela em um local mais úmido. Se estava na sua varanda ou na sua garagem e estamos no verão, você coloca ela dentro de casa, que com certeza vai estar um pouco mais úmido, ok? E isso aqui agora, esse terceiro ponto, é bem interessante. Muitas pessoas acham que por você plantar a jiboia, essa aqui é uma mudinha, em vasos pequenos como esses, as folhas sempre serão desse tamanho. Muito se engana. As folhas serão desse tamanho se você não adubar. Se você der os nutrientes necessários que essa muda aqui necessita, ela vai se desenvolver e vai ter folhas grandes, e dentro dessa pequena quantidade de solo, ela vai crescer, ficar muito grande, com folhas muito grandes. Isso vai depender de como você vai cuidar. Então, quando as folhas da sua planta estão pequenas e o desenvolvimento está lento, não tem outra, é falta de nutriente. Adube a sua planta que ela vai se desenvolver melhor. Chegamos agora em uma parte bem interessante. Como eu vou multiplicar a minha jiboia? Entenda que você tem uma planta maior, uma matriz, como essas aqui que eu tenho. E você quer multiplicar para ter outras plantinhas da jiboia, ok? A melhor maneira de você multiplicar a jiboia é através do método da estaquia, onde você vai utilizar ramos da planta para criar estacas e assim essas estacas irão se transformar em novas plantas. Vamos lá no passo a passo, ok? Você vai cortar um ramo da planta e vai deixar no mínimo 2 nós. Mas o que é o nó? O nó é justamente esses pontos onde a raiz no caso aqui na jiboia, o nó seria sempre onde tem uma raizinha, tá vendo? Aqui um nó, aqui outro nó. Então você vai deixar no mínimo 2 nós. Essas aqui foram algumas que eu tinha preparado para mostrar a vocês. Essa aqui está há mais tempo na água, do nó já está desenvolvendo raízes, tá vendo? E essa aqui, que era a variegada branca, ela já está há mais tempo. Olha o tamanhozinho que a raiz já está. O ideal é que você deixe, após esse corte, você vai colocar ele em água. Você vai colocar em água a estaca em água, como essa daqui estava, assim, tá vendo? E depois de 7, 10 ou 15 dias, já vai estar ideal para o plantio, no substrato que você
vai desenvolver. Se você não quiser colocar em água, você já pode plantar diretamente no substrato, mas fique atento que o substrato vai ter que estar úmido constantemente. Então, por isso que eu prefiro colocar em água e depois, quando eu observo as raízes já com 4 a 5 centímetros, eu realizo o plantio. Vamos fazer aqui agora na prática um plantio dessa muda que eu tenho aqui, essa variegada branca, com aquele substrato que eu comentei com vocês. Fibra de coco, humus de minhoca e um substrato vegetal que você vai encontrar em qualquer horto. Se você não quiser utilizar esse substrato vegetal, você pode utilizar no local dele aquele solo do seu jardim, aquele solo do seu quintal, pois o humus de minhoca e a fibra de coco já vão estar dando uma boa quantidade de drenagem para o seu substrato, ok? Aqui eu tenho a muda, o vaso que nós iremos utilizar, esse vaso aqui, caiu aqui uma argila expandida, faz parte da gravação. Eu utilizo a argila expandida logo no fundo, do vaso, para que a drenagem fique melhor ainda, porque não vai ficar, esse vaso aqui ele tem um furo pequeno embaixo, para que não acumule água embaixo e a planta fique com as raízes sufocadas, ok? Então eu vou colocar a planta e vou acrescentar o substrato, aquele substrato que a gente mostrou aqui em aula, sendo feito, né? Então, com humus de minhoca, a fibra de coco e o substrato vegetal que eu encontrei em um horto aqui próximo, ok? Como eu já tenho o humus de minhoca, a planta ela já vai estar adubada nesse primeiro mês, eu não preciso adubar ela novamente. Caso você não utilize o humus de minhoca, você utilize solo com areia lavada e a fibra de coco, um exemplo, você tem que utilizar um pouco de ureia ou NPK 10-10-10 para estar adubando a sua planta. Aqui ela já está transplantada, eu irei molhar e a partir daqui essa muda ela vai se desenvolver, pois ela está com o substrato ideal, vai receber a rega ideal e também a adubação ideal, ok? E aí, o que você achou sobre as dicas da jiboia? Gostou? Tem dúvidas? Escreve aí nos comentários se você gostou ou se ficou faltando alguma coisa para que a gente possa explicar para você, tá bom? Mas não esqueça, se você gostou, deixa seu like, passa a seguir a gente aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, essa aula com seus amigos, além de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana nós temos aulas aqui sobre alguma espécie diferente, ok? Se você quer aprender um pouco mais, quer conhecer o nosso trabalho, visita o nosso site www.hortodebolso.com.br para conhecer nossos cursos e nossas mentorias. Até a próxima e tchau, tchau!